Agora vamos para a política nacional, porque eu sei que você está me pedindo, já me mandou mensagem no WhatsApp, já mandou mensagem no Instagram. Paulo, quando é que vocês vão falar de política nacional? O negócio está fervendo por aqui. Vamos começar. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou hoje a lei que concede anistia fiscal a quem foi multado por descumprir medidas sanitárias impostas durante a pandemia, como o uso de máscaras. Com isso, o Estado abre mão de arrecadar cerca de 72 milhões de reais. A nova lei vai beneficiar quem? Diretamente o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que acumula cerca de 1 milhão em dívidas com o Estado pelo não uso dessas máscaras. E para a gente trazer aqui para a roda, cadê o deputado Thiago Aurico? Chega mais, deputado. Seja muito bem-vindo aqui para substituir o professor Michel, deputado Thiago Aurico, direto de São Caetano para o mundo. Deputado, seja bem-vindo, viu? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bom? Escuta, vamos para o debate por aqui. Avaliações desta medida de Tarcísio Gomes de Freitas, na avaliação de vocês. Eu já te conheço, Mano Ferreira, não vou começar por você, não. Deputado, eu quero ouvi-lo. Seja muito bem-vindo. Como é que a Assembleia está vendo essa anistia? Olha, Por favor. Boa tarde a todos os colegas, amigos, alguns que não se via há algum tempo, então é bom reencontrá-los. Paulo, também da mesma maneira, a todos os telespectadores. Essa anistia das multas, né, foi uma legislação que a gente aprovou agora na Assembleia para que o governo pudesse dar essa anistia e depois de muito debate, muita discussão, a Assembleia entendeu, junto a essa lei que veio do governo do Estado, que a gente teria que dar essa anistia, que no olhar da Assembleia, acho que como era um projeto do governo, também não teria um reflexo negativo. Então esse foi o posicionamento da Assembleia. Agora, o governador precisava ter comprado essa briga, Mano Ferreira? Olha, eu diria que não é uma novidade em se tratando de Brasil, porque a anistia no Brasil para multas de descumprimento de obrigações com a lei é a coisa mais comum. A gente tem refis todo ano. Que serve? Mas é um absurdo. Porque a lei nunca vai valer enquanto a gente continuar tratando esse tipo de situação dessa forma. Quando tanto faz cumprir a lei ou não cumprir a lei, porque no fim você vai ser perdoado, não vai ter multa, não vai ter nada, quem cumpre a regra no Brasil, no fim das contas, é um otário, né? É essa a mensagem que o poder público passa sistemática e repetidamente para o cidadão. Porque aquele que descumpre a regra, aquele que descumpre a lei, aquele que não paga os seus impostos em dia, por exemplo, acaba sempre tendo um jeitinho para ser acolhido nas instituições. Eu acho que esse é o tipo de situação que a gente está acostumado estruturalmente, mas precisa mudar. E aí, o senhor? É ridículo. E não é. Por quê, hein? E nessa notícia, tem uma outra notícia que é estarrecedora também, de anistia do governo do estado de São Paulo. Na semana que nós tivemos um problema com a Enel, tudo que aconteceu, deixou todo mundo no apagão, tem residências, eles falam que não, mas tem residências ainda sem iluminação. O governo do estado de São Paulo fez a semana passada uma consulta pública onde pedia que as pessoas autorizassem o governo do estado a dar anistia de 50% nas multas das empresas que prestam serviço, que são concessionárias, que são pedágio, a linha amarela do metrô, que tomaram multa pelo serviço público ruim. Ou seja, o governo do estado multou as empresas pelo serviço ruim e agora está dando uma anistia de 50% para eles. Ou seja, eles vão continuar prestando serviço ruim porque sabe que lá na frente essa multa vai ser anistiada. É ridículo, é ridículo. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente nesse caso específico. Para mim não é a lei Bolsonaro, não é lei para resolver o problema do milhão deles. Se fosse esse o problema, fazia uma vaquinha, qualquer outra coisa e resolvia. Todos nós. Tanto porque já estava. 17 milhões. Já fizeram, 17 milhões. Até era um recurso que já estava depositado judicialmente pelo. Mas todos nós, sem nenhuma exceção, erramos muito nessa pandemia. Governantes, não governantes, médicos, enfermeiros, trabalharam muito, merecem todo o nosso respeito, mas todos erramos, porque nós não sabíamos com o que nós estávamos lidando. Essa é a realidade. E quantos comerciantes não estão com multas, quantas pessoas que não têm nada a ver com a política não estão com multas pesadas, tendo tido prejuízos gigantescos.
Eu acho que essa lei, espero, e está aqui o deputado que pode me corrigir, mas espero que ela tenha sido feita pensando principalmente nas pessoas. A gente tem que lembrar que todos erramos, portanto, não podemos dizer que alguém é culpado com certeza absoluta. Agora, é a lei Bolsonaro ou não é, Mário Covas? É. Lógico que é. É óbvio que é. Isso aí é feito exatamente por um problema de disputa política. Lá atrás, se achou que a lei foi feita apenas para o objetivo de fortalecer o João Dória e prejudicar o Bolsonaro. Foi esse o pensamento feito à época. Ocorre que não é bem isso. A figura do presidente da República, assim como a figura do governador, assim como qualquer figura pública, ela se torna exemplo para outras pessoas. Não dá para um presidente da República simplesmente negar toda a comunidade de saúde pública e fazer o exemplo do seguinte: olha, vamos fazer diferente de que todos estão fazendo. Não, mirem-se no meu exemplo. Eu acho que a atitude de impor a multa, não existia multa. Começou a existir depois desses atos. Muitos estabelecimentos foram multados. Estou falando em relação ao uso de marca. Mas a multa é só para o Bolsonaro? A anistia? Eu acho que não, é? É basicamente para ele. É basicamente para ele. Eu até... Não é o que eu li da lei. Contando um pouco do cenário que foi discutido na Assembleia, até no início, né? Principalmente dos partidos de oposição, PT, PSOL, tinham e alguns deputados também de centro-direita tinham essa concepção que você estava anistiando somente, era uma anistia ao Bolsonaro ou a pessoas ligadas a ele. Mas o raciocínio foi muito maior nesse sentido, na questão de olhar o comércio, olhar as pessoas que naquele momento buscavam uma solução, e muitas vezes dessas multas elas foram aplicadas de uma maneira muito contestável, né? Então acho que as pessoas já sofreram tanto, esses comerciantes já sofreram tanto na pandemia, muitos fecharam, e acho que você dar essa anistia nesse momento traz acho que até um fôlego para essas pessoas e para esses comércios que foram multados. Então foi mais no olhar do comerciante e do empresário. Tá discordando por quê? Estou discordando porque quem toma multa é quem infringiu alguma regra. Muitos não tomaram multa porque não infringiram regra. Agora, você tem uma multa aplicada para quem infringir a regra. Aí, tempos depois, você fala assim: olha, deixa para lá a multa. É isso mesmo. A gente pega e não pega por conta disso. Claro. Eu não vou fazer, eu vou esperar. Eu vou esperar porque vai ter um momento qualquer que vai ter anistia. Para que eu vou fazer? E aí você trava uma briga política por trás disso, porque aí tudo bem, o comerciante tomou, tal, mas ele infringiu a regra. Mas tomou por causa disso. Ah, não, mas ele é um coitado porque ele teve na pandemia. Ele e todos os outros que não infringiram a regra também. Né? Agora, você faz isso, obviamente que a discussão política me permita dizer o seguinte: eu não estava na Assembleia, mas eu tenho certeza que o antagonismo se deu na Assembleia na discussão ideológica. É os de esquerda dizendo que tem que fazer, os de direita dizendo que... Enfim, ficou essa briga. Ou seja, ninguém está pensando na repercussão que dá para todos, de direita ou de esquerda, o fato de você não cumprir uma coisa, tomar uma multa e a partir daí esperar que amanhã vai ser tudo resolvido na pizza, no tradicional jeitinho brasileiro. Não importa o Bolsonaro nessa história. Acho que a gente não pode pensar. Eu não aceito pensar numa lei para uma única pessoa. Não consigo aceitar que seja. Por mais que tenha havido discussão política e tudo. Não aceito. Para mim está muito claro. Houve muita gente que errou. Será que o Estado não pode admitir que ele talvez tenha errado? Ou que, pelo menos, que ele não tinha certeza absoluta e, portanto, deixar de punir as pessoas neste caso? Nos demais, eu concordo com o Mano, mas esse caso eu acho que é específico. Ok, então em que momento? É só você me dizer qual momento que o Estado errou. Nenhum de nós tem certeza de nada. Nenhum de nós teve certeza de nada durante a pandemia. Se não temos certeza, como é que você vai abrir mão de uma coisa que foi... Qual a certeza? De uma coisa, aliás, duas coisas na vida. A primeira que eu vou morrer e a segunda que eu vou pagar imposto. Isso é certeza absoluta, Diogo da Luz. A vida inteira, sem dúvida. A vida inteira. Certo, e senhor? Mesmo com reforma tributária, vai pagar bastante. Pagar. Doutor Ricardo. Só um ponto que eu queria, enfim, contribuir. Por mais que haja uma reprovação moral, inclusive entendo o descontentamento do Mano, eu acho que o importante é a gente entender que é a competência do legislativo legislar. Se ela veio de forma inoportuna, se tem coisas mais importantes,
ou se não abrangeu a quantidade de pessoas que deveria, isso é uma outra discussão, mas acredito que o que tem que mudar seria o gênese da questão, a regra do jogo, e não simplesmente... O problema, a diferença é que esse é um projeto do executivo, não é do legislativo. Quem tomou a iniciativa foi o governador, não foi o parlamento. O parlamento aprovou uma iniciativa do governador. Inclusive, Agora vai me dizer que o governador, eleito da forma que foi, fez isso pensando no comerciante? e o problema é que não há estudo de impacto social para algumas iniciativas. Às vezes ela vem pelo momento, por ser politicamente interessante, e não há um estudo para ver quantas pessoas vão... Tem, obviamente, um fator político aí do Tarcísio querer sinalizar para a base que apoiou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Afinal de contas, hoje seria essa a sua principal base de sustentação, vide a pesquisa de aprovação da atuação dele como governador, né? Ele se baseia ainda muito nisso. A aprovação... Ele não tem voto, né? O Tarcísio é um cara que não era de São Paulo, ia ser candidato a senador por Goiás. Então, o voto ainda não é do Tarcísio. O voto dele é baseado em cima do bolsonarismo. O voto é do presidente Bolsonaro. E ele precisa, em alguns momentos, sinalizar para esse grupo que ele também muitas vezes já tentou se distanciar. Na própria eleição, se vocês forem lembrar... Tem uma sanfona aí, né? Se vocês forem lembrar, na própria eleição, ele tentou de alguma forma se distanciar. Ele fez um charme de distanciamento. A hora que ele viu que realmente ele não ia conseguir protagonismo se não tivesse muito próximo do Bolsonaro, ele começou a se aproximar novamente do Bolsonaro na eleição mesmo. Bolsonaro colocou o Bolsonaro do lado dele, pôs o Bolsonaro para falar, e aí ele começou a subir e ganhou do jeito que ganhou. Então, ele precisa que é o que você falou, uma sanfona de ida e volta, porque ele vai cheirando. Porque politicamente hoje, o Tarcísio, a aprovação dele é por conta ainda da eleição que passou. Não é pelos feitos, porque ele está há menos de um ano fazendo entregas que não foram o governo dele que criou, que é do governo passado. Mas tem entregas positivas, como por exemplo São Sebastião. É uma imagem que está muito forte. Mas então, não foi entrega. Ele teve posturas. Ele teve boas... Não, eu sei, mas ele teve boa postura nas dificuldades. A postura no litoral norte e agora na segurança pública no Guarujá. Que ele pulou na frente e falou pra tropa, ó, aqui tem um líder, vocês estão resguardados pelo líder maior do estado, o governador. Ele foi ágil nas posturas. Sim. Mas entrega, foi lá fazer o leilão do Rodoanel. Zero. Não participou não tinha assinado um documento para que acontecesse o leilão. As entregas que tem feito do metrô, as entregas que tem feito da habitação, é tudo coisa do passado.